Bom, pessoal, ontem eu tive uma pergunta do síndico e um membro da comissão dela. O que acontece? Lá eles tiveram uma outra gestão por bastante tempo, houve uma assembleia e decidiram fazer a troca do síndico e da administradora também, tá? Já rescindiram com a administradora. O que acontece é que a síndica que foi eleita, ela já atua no condomínio como faxineira e ela é registrada pelo condomínio, que é uma questão até rara aqui na região. Geralmente não há registro, né, o que é errado, ou há contratação de terceirizado. E a questão toda foi: ela pode acumular os dois cargos, uma vez que ela seria remunerada para ser a faxineira e seria remunerada também para ser a síndica. Ela receberia a remuneração pelo cargo de síndico. A questão de ter duas remunerações, a princípio não tem problema, porque ela estaria exercendo efetivamente dois cargos. Então, como ela estaria exercendo duas atividades, ela tem o direito sim de receber pelas duas atividades. A questão é se existia alguma ilegalidade no fato dela ser síndica e também faxineira. Nessa questão não existe nada ilegal do síndico, no caso dessa síndica, acumular as duas funções. Não há nada na lei que a impeça. O que há é uma questão, a gente pode chamar uma questão moral. Por que a questão moral? A questão moral é que ela estaria contratando a si mesma, estaria pagando a si mesma, prestando contas a si mesma. Então isso é mais uma questão para ser debatida entre os condôminos, e os condôminos decidirem se vão aceitar ou não essa situação. Eu particularmente, eu acho que haveria aí seria conflitante, não pelo fato dela ter as duas atividades, mas por uma questão de hierarquia, né? Pode parecer besteira, pode parecer uma coisa superficial, mas com o tempo a gente vai pegando algumas experiências, vai tendo alguns relatos e a gente começa a analisar algumas situações que antes poderia passar batidas. Nessa questão mesmo, o ponto aí que deve ser levado em consideração é que o síndico, ele é uma liderança dentro do condomínio e ele é o representante máximo do condomínio, né, perante a legislação, e ele acaba conduzindo as questões condominiais. Então vai ter algum momento que ele vai ter que tomar uma decisão, que ele vai determinar alguma coisa, lógico, sempre dentro da legalidade, mas a pergunta é: será que essa autoridade vai ser respeitada pela pessoa, né, pelos moradores? Vão aceitar serem comandados no bom sentido, não de receber ordem, mas de terem uma direção da mesma pessoa que faz a faxina do prédio? Quando forem reclamar, né, por exemplo, a faxina não foi feita da forma correta, ou não estão satisfeitos, ou tem alguma observação, eles vão reclamar para o próprio síndico. Então fica uma situação aí um pouco complicada de lidar no dia a dia. Então eu acho que nesses casos cabe esse tipo de avaliação. Assim como, né, mudando um pouco aí o prisma da conversa, eu não acho adequado, tá? Mas isso é uma opinião pessoal, também não existe nenhuma legislação que determine o contrário disso. Eu não acho apropriado. Não é ilegal, mas eu acho que há uma certa imoralidade de o síndico ser... deixa eu reformular a frase: de acumular o cargo de síndico e administrador do condomínio, né? O síndico, por exemplo, eu sou administrador de condomínio, chego no condomínio e pedem para eu ser síndico também, eu também vou ser síndico desse condomínio. Eu acho que fica uma situação um pouco chata, né? Tem que tomar muito cuidado nesse tipo de gestão, porque acontece de eu acabar prestando contas para mim mesmo, de eu assinar contratos comigo mesmo, e não há aí uma outra instância
para poder estar, de certa forma, fiscalizando, porque a administradora ela acaba expondo a vida financeira do condomínio, né, o que o síndico movimenta, pelo menos as administradoras que fazem da forma correta, demonstrando para os moradores aí o balancete, demonstrando para onde foi o dinheiro, quanto que saiu do banco, quando saiu, o que foi feito com esse dinheiro. E o síndico, por sua vez, também acaba filtrando aí, né, as atividades da administradora, né, tá atendendo bem os moradores, questão de cobranças, notificações, multas, enfim, existe uma sinergia nas atividades. E quando você acumula os dois cargos, essa sinergia acaba perdendo, né? Porque imagina, eu vou fazer um balancete com os gastos que eu mesmo fiz, vou prestar contas para mim mesmo, vou demonstrar para vocês, mas sem um filtro, sem uma avaliação de um terceiro. Então eu vejo, tá? Repito, isso é uma opinião minha. Eu tenho muitas administradoras que fazem as duas atividades, eu não faço as duas atividades. Eu acho que perde um pouco a credibilidade na questão da prestação de contas, na questão da neutralidade da prestação de contas, tá? Mas eu estou sendo repetitivo, mas eu enfatizo que isso é uma opinião minha, tá? Não existe nenhuma ilegalidade em se fazer, em acumular essas duas atividades, de síndico e administrador do condomínio. Isso eu estou falando, pessoal, de síndicos profissionais, tá? Não síndicos moradores. Eu não indico de forma nenhuma o condomínio tentar fazer uma autogestão. Talvez em raras exceções, que eu não tenho nenhuma para poder te expor, até porque o relacionamento dos síndicos que eu tenho são síndicos que usam nossos serviços, então eu não tenho um caso aí de sucesso para te apresentar de autogestão. O que seria autogestão? Autogestão seria o próprio síndico fazer o controle financeiro do condomínio, emitir cobranças, segundas vias, livros de prestação de contas, todos esses serviços que o síndico acaba terceirizando para uma administradora fazer. Pelo mesmo motivo, perde aí o filtro da neutralidade nessas prestações de contas. Porque o que eu estou chamando de filtro de neutralidade? A administradora, ela presta conta para todos os condôminos de forma igual, né? A tratativa da administradora é igualitária com todos os condôminos, ou pelo menos assim deveria ser. A regra que vale para um, vale para todos. E a demonstração desse fluxo de caixa faz parte do compromisso da administradora com os moradores. Então, independente se o síndico fez um pagamento em duplicidade, se o síndico esqueceu de pagar uma conta, se o síndico sacou algum valor e não prestou contas, nós vamos demonstrar no balancete para vocês. A gente não pode impedir que o síndico tenha essas ações, mas nós podemos demonstrar para os moradores que essas ações foram executadas. E as decisões cabem aos moradores. Se eu faço uma autogestão, não tenho um suporte jurídico, eu não tenho um suporte contábil, eu não tenho um suporte administrativo, vocês vão de concordar que eu acabo criando uma situação de autoritarismo. Eu lanço na forma que eu achar que devo, eu cobro de acordo com o que eu achar que devo. De repente a unidade A pagou em atraso e eu cobro juros e multa dela, e da outra unidade B eu não cobro juros e multa porque eu tenho uma afinidade maior. E como os moradores vão saber que isso está acontecendo se sou eu mesmo que demonstra essas informações? Então é nessa questão que eu digo que é importante ter esse filtro da imparcialidade que eu citei. Em outras condições, por exemplo, eu já tive também casos do síndico fazer pequenos reparos no condomínio. Por exemplo, o síndico é técnico de elétrica e faz o serviço de elétrica no condomínio e se paga um valor pelo seu serviço, né? A princípio entra também na mesma questão, não é ilegal,
mas acaba sendo imoral, porque não apresentou orçamento, não tem como você saber se o preço dele foi justo ou não. Então fica esse impasse com os moradores. Mas eu já vi casos também que o síndico fez o serviço e cobrou claramente o valor muito inferior de mercado, né? Então ele acabou ajudando o condomínio. Só que a questão toda é que, agindo dessa forma, acaba perdendo a credibilidade na prestação de contas.